Continuando então, vamos estudar agora sobre a pressão de uma coluna de líquido. Da mesma forma que os corpos sólidos exercem uma pressão, né, eles sofrem uma pressão, os líquidos eles também vão exercer uma pressão sobre outros corpos devido ao peso do líquido. E aí então, para a gente obter essa expressão, vamos considerar esse recipiente que eu desenhei, que ele contém um líquido de massa específica μ. Então, o nosso líquido tem massa específica μ e ele tem líquido até uma altura h do recipiente, num local, né, onde a aceleração da gravidade vale g. Então, o líquido contido nesse recipiente, ele vai ter um peso P, né? Esse peso P é dado pela massa vezes a gravidade. E ele está exercendo uma pressão sobre a base, que ela tem uma área A desse nosso recipiente. Então, essa base aqui tem uma área A. Se eu for desenhar aqui na direita, vou fazer o seguinte. Vou copiar apenas essa parte aqui, beleza? E apagar aqui e completar aqui mais ou menos. Então, o nosso líquido, ele está fazendo uma pressão nessa área A aqui. Porque ele vai ter um peso P atuando. Tá? Então, P aqui é o nosso peso, que é a força. Se a gente quiser calcular a pressão que esse líquido está fazendo nessa área, a gente tem que a pressão, ela é a força, que no caso é a força P normal, dividido pela área A. Portanto, a pressão vai ser dada pelo peso, que é massa vezes gravidade, tá? Vou usar tudo aqui em módulo, sem ser vetor, dividido pela área. Porém, a gente sabe o seguinte, como o líquido ele tem uma massa específica μ, a massa específica do líquido é a massa dividido pelo volume. E além disso, a gente tem que, para esse recipiente aí cilíndrico nosso, o volume ele é dado pela área da base vezes a altura, que a área da base é o próprio A, né? Então, vamos escrever o seguinte, a massa, ela vale o μ vezes V, então, onde tem massa, eu vou substituir por μ vezes V, vezes G, dividido pela área, onde a área é justamente, se eu isolar ela aqui, a gente vai ter que a área da base é o volume dividido pela altura. Então, vamos ter volume dividido pela altura. O volume vai, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer μ vezes G. Como eu estou dividindo por um número, eu passo multiplicando pelo inverso, né? Então, eu estou dividindo por V sobre H, eu vou multiplicar por H sobre G, propriedade de matemática aí. O nosso V vai cancelar com o V, né? Porque o volume é o mesmo. E aí a gente chega então na seguinte relação. A pressão da coluna de um líquido é μ, que é a densidade, volume do líquido, vezes a gravidade. Então, vocês veem que a pressão que uma coluna de líquido ela está exercendo na base de na base desse recipiente não depende da área do recipiente. Essa propriedade é muito importante que a gente vai ver mais para frente, tá? Tem questão que cobra pegadinha disso. Ela depende apenas do volume do líquido que tem nesse recipiente, tá? Então, muito importante isso. E aí, seguindo então, a gente pode calcular de maneira bem interessante o seguinte. Vamos calcular, por exemplo, se eu descer 10 metros dentro d'água, então a gente tem aqui uma piscina ou então um mar, e eu quero afundar 10 metros aqui. Quanto isso equivale se eu estivesse na atmosfera? Então, a gente vai ter aqui um ΔH de 10 metros, tá? E vamos supor que a massa específica da água ela é constante e igual àquela massa que a gente já trabalhou, que é 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. E que a aceleração da gravidade local aqui seja g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade aproximada aí na superfície da Terra. Então, temos que se a pessoa descer 10 metros, ela vai ter que o ΔP dela, então eu vou só jogar esse daqui para cá, porque esse dado aqui é importante, uma fórmula. Então, o ΔP da pessoa que está afundando no mar
vai ser dado por ΔP igual a μg ΔH. Então, a variação da pressão será massa específica da água 1 vezes 10 ao cubo, gravidade 10, ΔH 10. Portanto, o ΔP é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é aproximadamente 1 atm, né? Que a gente já trabalhou isso em aulas anteriores. Então, qual a conclusão importante que a gente chega a partir disso? A gente vai chegar no seguinte, que para cada 10 metros acrescentados à profundidade do mergulhador, ou seja, a cada 10 metros que o mergulhador ele desce dentro d'água, vai ter um aumento de 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou então 1 atm na pressão exercida sobre ele, tá? Então, se tem uma pessoa que, por exemplo, ela está na praia e, no caso, ela mergulhasse 10 metros, a pressão ia dobrar, porque ela tem na praia, né, na superfície da praia, ela tem uma pressão de 1 atm sobre ela, que é a sua pressão da atmosfera. E aí, se ela desce mais 10 metros no mar, ou seja, só 10 metros no mar, ela já tem o dobro de pressão. Então, é um dado bem interessante aí que às vezes pode ser cobrado. Tranquilo? E seguindo aqui, vamos fazer o seguinte. Essa pressão, né, que é devida somente à coluna de líquido, ou seja, ela não está considerando a pressão atmosférica, é a pressão apenas da coluna de líquido, a gente chama então essa pressão anterior aqui de pressão hidrostática, tá? Então, a pressão hidrostática é a pressão apenas devida à coluna de líquido, e ela pode ser aplicada a um ponto qualquer do líquido contido no recipiente. E aí, o que essa expressão ela mostra para a gente? Ela vai mostrar que a pressão exercida por um líquido no fundo e nas paredes do recipiente, ou sobre qualquer superfície do seu interior, vai depender apenas da profundidade H, da densidade ou massa específica μ, que a gente trabalhou, do líquido e da aceleração da gravidade. E o que isso implica? Se eu tiver aqui um balde, um recipiente, né, no caso, e eu fizer 3 furos na parede, eu vou notar o seguinte, que quanto maior aqui a altura H, né, aqui eu tenho uma H, aqui eu teria um Hzinho que é menor, né? Então, quanto for maior o H, maior a pressão. Não foi isso que a gente viu? E aí, por isso, maior vai ser a altura que o jato de água cai, tá? Então, quanto maior H, ou seja, quanto maior a profundidade, maior alcance do jato de água, tá? Devido a um orifício na lateral de um recipiente com líquido. Então, bem interessante isso daí também e é cobrado diversas vezes, beleza? E a gente pode calcular também a seguinte situação, pessoal. Vou até copiar isso daqui. Opa, não, vou colar. E vou colar aqui. Para a gente finalizar, imagina agora que eu tenho esse primeiro líquido, que depois eu coloquei um segundo líquido verde, e que para finalizar, eu vou colocar um terceiro líquido no nosso recipiente. Então, o nosso recipiente é composto por 3 líquidos. Vamos supor aqui que são alturas diferentes, beleza? E aí eu quero saber a pressão no fundo desse recipiente. Sendo que a gente vai ter, primeiro aqui, uma altura HA, uma altura HB, e vamos ter aqui uma altura HC, que são 3 líquidos. Cada um com uma massa específica diferente. Então, aqui é o líquido, o vermelho aqui, ou rosa, é líquido A, o verde é o líquido B, e o laranja é o líquido C. E aí, se eu quiser a pressão no fundo do recipiente, eu tenho uma propriedade que ela vai ser a soma parcial que cada líquido exerce individualmente. O que isso significa? Que a pressão no fundo vai ser dado por μA, G, HA, mais μB, ou seja, densidade específica de B, gravidade e altura do líquido B, mais densidade do líquido C, gravidade
e a altura do líquido C. Isso vale para N líquidos que você tiver. Se tiver mais 20 líquidos, vai ser a mesma relação que a gente vai ter. Logo, se eu tenho vários líquidos, a pressão no fundo desse recipiente, né? Vamos supor que aqui é um recipiente fechado. A pressão no fundo do recipiente, num ponto aqui no fundo, ela vale a soma de cada pressão individual, né? Porque é como se fosse aqui a pressão no fundo, igual a pressão no A, mais PB, mais PC. Então, você não considera apenas o último líquido, você vai ter que somar todos, a contribuição que cada líquido está fazendo uma pressão lá no fundo. Beleza? Então, aí, vamos seguir, fazer agora um exemplo resolvido.